Palmeiras está mais próximo de anunciar a renovação de contrato de Abel Ferreira. E se a gente fosse lembrar e falar desse assunto alguns dias atrás, a torcida seria praticamente unânime de que o Abel não merecia renovar com o Verdão, porque o talento todo que ele tem não era suficiente para fazer o Palmeiras jogar. Olha como as coisas mudaram, né? Em pouco mais de 15 dias depois dessa opinião imprecisa de todos nós, inclusive eu, o Palmeiras voltou a jogar bola. E a Leila Pereira apertou um pouquinho mais nessa renovação, querendo um feedback do Abel rápido. Até porque se o Palmeiras não renovar com o Abel, precisa começar a correr atrás de um substituto, né? Para uma negociação e, enfim, anunciar esse cara em 2026. A notícia que a gente tem para dar é que Abel Ferreira renovará com o Palmeiras no mínimo até o final de 2026. E aí sim, esse deve ser o último ano do Verdão. Agora, por mais que ele estivesse meio tenso e querendo sair do Palmeiras, os últimos resultados vão fazer com que ele permaneça no Verdão, tá? E é óbvio, né? O cara tá com o time montado, o time tá equilibrado, o Palmeiras tem jogado muito mais bola, variações ofensivas, ataques centralizados, não faz sentido nenhum ele sair, né? E vai partir da cabeça do Abel Ferreira toda a escalação e toda a preparação do Verdão para enfrentar o River Plate nessa quarta-feira, meu irmão. Mal começou essa quarta-feira e eu já estou tenso, tá? Porque para mim esse é o jogo do ano. O River Plate tem jogadores de altíssimo nível e mesmo assim, no Monumental de Núñez o Palmeiras jogou muito mais bola que os caras. A pergunta que fica é a seguinte: o Verdão passa hoje no Allianz e se passa de quanto? Quanto vai ser esse jogo? Eu me lembrei da Libertadores de 2021, né? Onde o Palmeiras enfrentou o River e, cara, não tomou conhecimento no primeiro jogo, meteu 3-0 nos caras. E no segundo jogo foi pesadíssimo a partida, né? O Palmeiras tomou um amasso atrás do outro e acabamos nos classificando mesmo perdendo de 2-0. O Verdão deve vir escalado com o Everton no gol, Kelvin na direita, a dupla de zaga Murilo e Gustavo Gomes, na esquerda Piquerez, a dupla de meio-campistas Aníbal Moreno e Lucas Evangelista, mais à frente Felipe Anderson, Andréas Pereira, Vitor Roque e Flaco Lopes. Esse Palmeiras foi o mesmo que deu um sufoco gigantesco no River Plate lá no Monumental, tá? E o Palmeiras aposta em centralizações de jogada, tabelas, triangulações e finalização de fora da área. E o pé do Andréas Pereira está calibrado, hein? O Andréas pode ser o destaque do Palmeiras e a peça fundamental para fazer esse time jogar. Além dele, eu destaco Aníbal Moreno, que está numa fase fantástica, jogando muita bola. Evangelista, que também tem jogado muito bem. E sabe quem pode surpreender? Felipe Anderson. O Felipe Anderson tem tudo para fazer uma partida fantástica e ajudar o Palmeiras a conquistar essa classificação para a semifinal. E aí, enfrentar o vencedor da partida entre São Paulo e LDU. Esperamos que o Palmeiras jogue por nós. Alma, emoção e raça, que entregue tudo dentro de campo e que não entre de salto alto. Porque a gente até aceita, pelo menos eu falo por mim, né? Um resultado negativo se acontecer, fazer o quê? Mas alma e entrega não podem faltar. Eu tenho pra mim que o Palmeiras vence essa partida, pode printar o que eu vou falar agora e amanhã você me cobra, tá? Palmeiras vence por 2-0, essa é a minha humilde opinião, se não entrar de salto alto. E outra humilde opinião que eu tenho refere-se ao volante Casemiro, tá? O volante Casemiro vai finalizar o contrato com o Manchester United agora no final do ano e o clube inglês não pretende renovar com o jogador brasileiro de seleção, tá? E aí dois possíveis destinos surgiram para o jogador, né? A Arábia Saudita, que é para ele ganhar mais dinheiro e se aposentar mais tranquilo, e o Brasil. E olha que legal, né? Estão falando muito do Casemiro no Palmeiras. O que eu posso te dizer a respeito disso, tá? É óbvio que o Palmeiras tem interesse no jogador, quem não teria, né? Mas não vai fazer loucura, tá? Lembrando que uma vez que ele seja um agente livre, ele está liberado no mercado para assinar com qualquer clube, tá? E o Palmeiras pode sim pintar como favorito para trazer o jogador, porque tem bala na agulha para pagar um salário elevado, né? A pergunta que fica é: você
traria o Casemiro para jogar no Verdão? Ele tem muita bola, tá? Mas eu não sei se encaixaria nesse time do Palmeiras, não por conta do futebol, mas porque assim, quando você traz um medalhão dessa magnitude, o cara vai querer colocar as coisas do jeito dele, né? E o Palmeiras não é bem assim que funciona. De maneira geral, ainda não há nada de concreto, tá? A diretoria do Palmeiras ainda não fez nenhuma movimentação para trazer o jogador. Agora, como é bom, né? Como é bom ver o Palmeiras ser falado mundo afora como um clube modelo, um clube exemplo, né? Um clube que paga e honra suas dívidas. Hoje, os jogadores que pensam em assinar com o Palmeiras, que recebem proposta, eles sabem que vai ser cumprido o contrato 100%. Diferente dos nossos rivais que não honram o que prometem, o Palmeiras tem feito um trabalho financeiro elevadíssimo, fantástico, tá? E aí você pode até ter as suas críticas e tecer comentários a respeito da postura do Verdão em campo. Eu respeito, tá? E eu também tenho as minhas opiniões, né? Agora, com relação à administração do Palmeiras, não há o que se falar. É o clube que mais investiu na base e está colhendo os frutos desse trabalho fantástico. É o clube que se estruturou, que tem um trabalho de psicologia fantástico e avançado, que utiliza inteligência artificial para poder verificar quais são as melhores condições de jogo, as melhores opções de atleta, as condições físicas. O clube que tem uma estrutura invejável e que, por isso, consegue atrair investimento e, mais do que isso, excelentes jogadores, tanto na base como no profissional. E um desses jogadores fantásticos que o Palmeiras revelou, entre aspas, né, porque ele veio do Guarani, foi o Richard Rios. Richard Rios foi vendido para o Benfica, e isso você já sabe, é claro, mas o que você talvez não saiba é que o Benfica atrasou a segunda parcela de pagamento para o Palmeiras. Pois é. E aí o que o Palmeiras fez? Se reuniu com a diretoria do clube português e tentou entender o que estava acontecendo antes de acionar os mecanismos de defesa da FIFA. E o Benfica falou: olha, desculpe, foi um erro nosso, um erro de transação bancária, isso não vai se repetir, me dá mais 7 dias para pagar que eu vou validar, eu vou quitar essa dívida. E os caras fizeram, tá? Ontem, o Palmeiras recebeu a segunda parcela da venda do Richard Rios, então, meu irmão, a Leila Pereira deve estar com o bolsinho cheio. Eu falo Leila Pereira na brincadeira, né? Porque é o clube. O clube recebeu uma parcela, um valor milionário. E assim, é de se esperar, né? Que com toda essa grana que o Palmeiras está recebendo das vendas de jogadores e com tudo que está injetando para melhorar a estrutura, performance, etc., é óbvio que o Palmeiras não podia ficar sem ter um posicionamento do clube português, né? Afinal de contas, é um clube que faz negócio com o Verdão e o Palmeiras pode contratar alguém de lá ou pode acabar vendendo outros jogadores para lá, né? Pois é, o Palmeiras tem revelado ótimos nomes, tá? E o Riquelme Felipe e o Benedetti estão aí no mercado, prontos para deixar o clube no ano que vem. Zenit, Strasburgo, Chelsea, o próprio Benfica, Milan, todos os times que eu citei têm interesse em algum dos jogadores do Palmeiras ou já fez uma proposta e eu vou te contar um segredo, tá? O Palmeiras vai vender em breve alguns jogadores, não tem como escapar, porque a grana que tá chegando é violenta. E essa grana toda que tá chegando no Palmeiras passa invariavelmente pelas mãos da nossa base. A nossa base tá formando jogadores fantásticos, com muita qualidade. E esses jogadores, essas vendas por mais-valia, elas estão fazendo com que o Palmeiras consiga reabastecer caixa. Financeiramente está valendo muito a pena para o Palmeiras e isso é maravilhoso. O nosso sub-17 meteu 4 no Cuiabá, uma goleada incrível. E eu quero deixar bem claro aqui que tem alguns jogadores que são muito destaque. Aqui no Palmeiras 90 mais você vai sim poder ver cada vez mais informação a respeito desses meninos, porque a gente fala de base, de futebol feminino, enfim, eu só não falo de basquete ainda porque eu não entendo nada de basquete, mas quem sabe um dia, né? O que importa é isso aqui, ó, é o Palmeiras, tá? O Palmeiras tem que estar sempre no topo, no ápice de todo e qualquer comentarista que se propuser, né, a fazer conteúdo falando do Verdão. E aí a gente tem que deixar os nossos egos de lado para falar da garotada que é fantástica. Dando view ou não dando view, gerando clique ou não, eu admiro demais o trabalho feito pelo JP Sampaio e principalmente, tá?
por toda a comissão técnica do Palmeiras que vem agregando times diferenciados. Quer um bom exemplo agora? Amanda Gutierrez. Ela marcou 2 gols na partida de ontem pelo Paulistão contra a Ferroviária. Só que ela acabou de chegar, porque ela estava na premiação da Bola de Ouro, onde ela foi eleita a 21ª melhor jogadora do mundo e atuando em solo nacional, tá? Difícil você ver isso acontecer, né? Geralmente eles só dão atenção para os jogadores e para as jogadoras que estão em clubes europeus, né? Mas a qualidade da garota é tanto que ela chama atenção por onde passa. E o Palmeiras, mais uma vez, vai sendo muito bem falado no mercado da bola. É muito fácil para mim aqui, nessa situação atual, porque, cara, quem viveu 2012, por exemplo, sabe como foi difícil. Era muito complicado. Quem é realmente apaixonado pelo Palmeiras, independente se você é de uma torcida organizada ou não, eu, por exemplo, não sou, mas sou apaixonado pelo clube. A gente sentiu muito as pancadas dos anos passados, né? Não foi fácil não, cara. Eu me lembro muito bem como foi, por exemplo, cair pra Série B, enfim. E olha que situação bizarra, né? Nós estamos há anos vencendo todos os campeonatos. É fantástico. Eu sei que a pressão tem que continuar. Aquela pressão sem violência, né? Com tranquilidade. Porque é dessa forma que o clube vai se mantendo sempre nas cabeças. E é uma maneira saudável do Palmeiras ir reformulando o time. Tanto que o nosso time atual é completamente diferente dos times do ano passado. Então eu gostaria primeiramente de te agradecer por ter ficado até esse momento aqui no vídeo comigo. É muito importante pra gente ter o seu carinho e a sua companhia. O canal tem pouco mais de 3 meses, mais de 670 mil visualizações, mais de 5.500 inscritos apaixonados pelo Palmeiras e a todo vídeo que eu posto, a cada vez que eu me comunico com vocês, eu sinto um pouco mais a alegria de viver esse sonho de comunicar o meu time do coração. Eu sou o Henrique de Almeida e eu estou apaixonado pelo Palmeiras. Mais uma vez eu agradeço pelo seu carinho, pela sua companhia e eu quero deixar claro para você uma coisa, tá? O Palmeiras é gigante, o futuro é verde e avante palestra. Fiquem com Deus.